Nesse vídeo a gente vai analisar o uso do WhatsApp ou do print de WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo de comunicação como meio de prova em processo judicial. É um raciocínio que vale para o processo civil e para o processo do trabalho. É um tema que certamente tem sido bastante corriqueiro, bastante repetitivo e um tema em relação ao qual eu vejo bastante desinformação, bastante má compreensão e mau uso até desse tipo de prova no processo, com relação, por exemplo, à impugnação, com relação à postura que a parte vai ter nesse tipo de situação. Então fica comigo até o final para a gente poder analisar todas as situações aqui envolvendo o print de WhatsApp. Vamos lá, em primeiro lugar, né, o print de WhatsApp pode ser usado como meio de prova? Sim, sem dúvida. Tá? Artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para comprovar suas alegações. Então, certamente, esse é o dispositivo que fundamenta e possibilita, sim, que se utilize o print de WhatsApp como meio de prova. Tá? Tanto o print em si, quer dizer, a telinha ali do WhatsApp que vai ficar com um formato de uma foto e vai ser juntado ao processo, né? Quanto também a situação da exportação da conversa. É uma outra ferramenta, tá? Eu vou deixar até linkado um vídeo do professor Platon ensinando como é que faz a exportação de conversa, seja em celular iPhone, seja em telefone também em formato Android, né? E é muito simples, né? E na verdade você exportando a conversa pelo WhatsApp vai ser elaborado, né? Vai sair um arquivo TXT, que é um arquivo de texto, que também poderia ser juntado. É mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade também, né, ao lado do print em si, da imagem em si. Eu ainda acho que a imagem fica mais fácil de visualizar em geral, tá? Mas a exportação pode ser uma ferramenta interessante. Bom, aí a gente começa a entrar em algumas questões polêmicas aqui. Em primeiro lugar, com relação a alguns sites que têm mecanismos de verificação, né, de verificação das mensagens. Por exemplo, aqui o Verifact, né, é um site então que consegue captar a sua tela, né, consegue captar a sua tela, por exemplo, no celular do WhatsApp, né, e aí a partir dali ele certifica, gera um documento certificado, né, de que aquele documento, aquela conversa de fato existe. Tá? É muito parecido com a figura da ata notarial. É claro que o Verifact acaba sendo um pouco mais barato, né, mas é muito parecido com a ata notarial, né, em que o tabelião, por exemplo, vai analisar aquela situação, né, a pessoa vai apresentar, por exemplo, ao tabelião o celular, o aparelho celular, e o tabelião vai fazer uma certidão circunstanciada mostrando o que ele, tabelião, está vendo. Ele está vendo uma conversa, por exemplo, ali, com um número tal, entre o número X e o número Y, dois números de celular conversando, né, e aí vai até printar, o próprio tabelião geralmente faz o print também e coloca o print na certidão, né, ali na sua ata notarial. Então isso gera um pouco mais de credibilidade no sentido de que a conversa de fato existe. Tá? Tanto o Verifact quanto a ata notarial prova, né, que a conversa existe, prova que existe ali a conversa de WhatsApp. Tá? Mas não é suficiente. Né? Então aqui, para deixar bem claro, é o seguinte: será que é necessário, será que é imprescindível que a pessoa use um site como o Verifact ou então uma ata notarial para poder usar a prova no processo judicial? Será que isso é necessário? Não, absolutamente não. Tá? Não é necessário usar a ata notarial e também não é necessário usar o Verifact. Tá? Pode ser feito? Pode ser usado? Pode ser usado. Né? Vai comprovar, como eu falei aqui, prima facie, que existe uma conversa, mas não, digamos assim, não exaure as possibilidades de impugnação. Tá? Por quê? Porque se a parte juntou, então, aqui a gente começa a entrar na parte mais polêmica. Se a parte juntou lá o print do WhatsApp, seja em formato de imagem, seja em formato TXT, né, e a outra parte não impugna, você não tem uma impugnação, portanto, quanto ao print, né, então, automaticamente, esse print se considera existente. Não há nenhuma dificuldade em admitir isso, né, caso não haja impugnação. Beleza? O primeiro ponto é esse. Agora, será que a parte contrária pode impugnar o print? Sim, certamente a parte contrária pode impugnar o print. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar, vou até cortar para mim aqui, é o seguinte: toda e qualquer impugnação em processo judicial, impugnação de documento, né, com relação nesse caso ao documento que seria o print do WhatsApp, toda e qualquer impugnação precisa ser uma impugnação séria, uma impugnação fundada, uma impugnação específica. Ou seja, não vale uma impugnação genérica, como eu vejo às vezes, né? Ah, impugna o print do WhatsApp porque não está no formato adequado, porque não houve ata notarial. Esse tipo de impugnação faz algum sentido? Não, não faz nenhum sentido.
A impugnação tem que ser uma impugnação séria, específica, que tenha algum fundamento real, tá? O que seria uma impugnação específica e que vai ser aceita? Quem fala isso, por exemplo, com relação à impugnação precisar ser específica, não sou eu. Por exemplo, o professor Fred Didier é que defende isso na sua obra, com relação ao fato de que a impugnação precisa ser específica, e claro que precisa ser específica, né? Porque isso aqui decorre essencialmente do princípio da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva e até do princípio da cooperação, a gente pode colocar, tá? Não vou aprofundar tanto nos princípios aqui, porque não é o objetivo do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas são os princípios que embasam essa ideia de que a impugnação precisa ser séria, específica, e não uma impugnação genérica, tá? Então vou colocar aqui. Em primeiro lugar, impugnação genérica, né? Essa aqui não vai ser aceita, essa aqui sequer deve ser considerada pelo juiz, porque é uma impugnação vazia, uma impugnação genérica, tá? Agora, uma impugnação específica do print, ela pode acontecer? Sim, sim, ela pode acontecer. Em quais hipóteses a gente pode ter uma impugnação específica do print? Eu posso ter impugnação específica do print essencialmente quanto à autenticidade daquele print e também com relação à falsidade daquele print, a falsidade daquele documento, tá? Quando se impugna com relação à autenticidade, o que está abrangido aqui? A autenticidade, né? É saber quem é o autor, é saber se é autêntico o documento ou não, saber quem é o autor. Então aqui, qual é a situação que está abrangida aqui na impugnação de autenticidade? Primeiro, é saber se a conversa existe de fato, se a conversa existiu de fato, né? Porque se não existiu você não tem autor da conversa, seria uma conversa não real, não autêntica, né? Segundo, né, que o número de celular da pessoa que está conversando, que está naquele print, que é outro interlocutor do print, né, a pessoa com quem se está conversando, o número de celular é dessa pessoa ou não é dessa pessoa, né? Então é claro que se o celular for de outra pessoa, esse print não vai ser autêntico, né? O autor não é a pessoa a quem se está imputando, vai ser uma outra pessoa. Tá? E uma terceira situação que eu posso visualizar aqui é a situação do celular perdido, né? E aqui entraria o celular furtado, o celular roubado, por exemplo, em que a pessoa perdeu o celular, por exemplo, em determinado momento, perdeu o número, e aí por isso outra pessoa manda a mensagem em lugar da pessoa que é o dono do celular, que é o dono da linha, tá? Então seria uma impugnação aqui nesse caso com relação à autenticidade, né? E perceba, para impugnar a autenticidade, a pessoa vai ter que dizer, olha, a conversa não existiu, o celular não é meu, o número de celular dessa conversa, desse print não é meu, que estou impugnando, ou o celular até era meu, só que eu perdi o celular, ele foi roubado, ele foi furtado, ou ele foi perdido mesmo, tá? Nesse caso aqui, geralmente você vai ter, claro, um boletim de ocorrência, né? Ou até junto à operadora do celular você consegue verificar se houve algum bloqueio da linha, algo desse tipo, beleza? Então, impugnação com relação à autenticidade. A segunda impugnação real que pode existir, séria, né, específica, é com relação à falsidade. Seria a pessoa dizer, olha, o print até existiu, a conversa até existiu, com o meu celular, o celular é meu, só que houve uma adulteração do conteúdo. Por exemplo, o conteúdo foi adulterado, né, porque simplesmente houve uma mensagem que foi apagada, que não está aparecendo. Ou então a pessoa simplesmente escreveu através de um aplicativo de fraude, né? A gente sabe que isso pode acontecer. A pessoa fraudou, colocou uma mensagem que não existia na conversa e aí inseriu nesse print. Ou seja, uma adulteração da conversa. A conversa existe. Eu sei que a conversa é autêntica, né? Mas houve uma adulteração, uma fraude, uma falsidade. Tá? Então são esses dois tipos de impugnação que podem acontecer. A impugnação jamais vai ser genérica, essa aqui não vai ser aceita. A impugnação tem que ser específica, alegando um problema então na autenticidade do print ou com relação à falsidade do conteúdo daquele print. Beleza? É isso que tem que acontecer com relação à impugnação, tá? Bom, muito bem. E aí lembrando aqui o seguinte, de acordo com o nosso Código de Processo Civil e também com a nossa CLT, né, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e aquele que provocar um incidente manifestamente infundado. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, se a pessoa está impugnando um print de WhatsApp, seja com relação à autenticidade, seja com relação à falsidade, mas uma impugnação falsa, ou seja, a pessoa fala que a conversa não existiu, a pessoa fala que o celular não era dela, a pessoa fala que foi adulterada a conversa, né? Se a outra parte do processo alega isso de maneira mentirosa, né? Então, portanto, alterando a verdade dos fatos,
essa pessoa está também provocando um incidente manifestamente infundado, que vai ser um incidente para apurar se o print é verdadeiro ou falso, né? E essa pessoa, então, que está alegando isso contra a verdade, ela está alterando a verdade e está provocando incidente. Ou seja, ela incide aqui em dois incisos da litigância de má-fé. Essa pessoa não só pode, como deve ser punida por litigância de má-fé, caso ela suscite um incidente desse e ao final fique provado que houve uma malícia, porque a conversa era autêntica e porque a conversa não era falsa. Tá? Esse ponto aqui é muito importante a gente fixar isso daqui. Não caia nessa de que eu vou sair impugnando o print porque eu vou impugnar de forma vazia. Né? Uma impugnação vazia, não fundamentada, genérica, né? É uma impugnação que sequer deveria ser conhecida e que pode resultar, e a meu ver deve resultar, na punição por litigância de má-fé dessa parte, beleza? E aí, com relação à autenticidade, eu até já expliquei, tá? Só para dar o fundamento aqui do Código de Processo Civil. Artigo 411, inciso 3º do CPC. Né? O documento vai ser considerado autêntico quando não houve impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Né? Com relação à autenticidade, isso aqui tem a ver com a autoria, né? E até com a própria existência da conversa de WhatsApp e com o fato de o número ser o número da pessoa a quem se imputa ali aquela conversa, tá? Foi o que eu expliquei aqui, tá? E aqui a gente vai entrar na discussão atinente ao ônus da prova. De quem vai ser o ônus da prova quando houver uma impugnação do print do WhatsApp, tá? Essa questão é solucionada tranquilamente pelo artigo 429 do CPC. Ele fala, incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade do documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir, ou seja, a parte que está arguindo a falsidade. É essa parte que vai ter que provar que a conversa é falsa, por exemplo, que foi adulterada, que tem mensagem apagada. Já vou entrar um pouquinho na sequência aqui com relação à mensagem apagada, tá? Mas que foi inserida uma mensagem que não existia na mensagem real. Isso aqui é uma alegação de falsidade. E a alegação de falsidade, quem tem que provar é quem está alegando que a conversa é falsa. Diferente da discussão com relação à autenticidade, no inciso 2º. Com relação à autenticidade, quem tem que provar, quem tem o ônus da prova, é a parte que produziu o documento. Ou seja, quem juntou o print de WhatsApp aos autos vai ter que provar que a conversa existiu. Né? E voltando aqui para a minha telinha, aqui onde a gente desenhou, né? Então quem vai ter que provar a autenticidade, né, é a pessoa que está juntando o print. Ou seja, a pessoa que junta o print tem que provar se a conversa existiu, tem que provar que o celular é da pessoa, da parte adversária, e que eventualmente, se houver uma alegação aí, que o celular não foi perdido, não foi roubado, por exemplo. E aqui seria uma situação que seria sanável aí com boletim de ocorrência, né? Ou então com algum ofício para a operadora do celular, se fosse o caso, tá certo? Para ver se houve bloqueio da linha. Mas então, a autenticidade quem prova é a pessoa que juntou o print, né? E aí se houver uma impugnação, né? Agora voltando aqui para mim, né? Se houver uma impugnação com relação à autenticidade, a pessoa junta o print do WhatsApp, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Autor e réu. Mas poderia ser o contrário, poderia ser o réu também no lugar do autor e vice-versa. O que vale para um, vale para outro. O autor juntou o print do WhatsApp, né? Juntou o print do WhatsApp. O réu impugna a autenticidade, fala, não, essa conversa não existiu. Não, esse número não é meu, por exemplo. Né? Nesse caso vai caber ao autor, né? A parte que juntou o print é ela que vai ter que provar que existiu a conversa. E como é que ela prova que existiu a conversa? É muito fácil. É muito simples, né? Pode ser pela ata notarial, pelo verifact que a gente mencionou, ou pela simples exibição em juízo. Ou seja, essa pessoa vai em juízo, pode ser na audiência, por exemplo, pode ser na secretaria, por exemplo, também. Ela exibe o seu aparelho celular, né? E ali vai estar constando, né, as mensagens trocadas com a pessoa com número tal. E esse número tal, facilmente a gente consegue apurar que o número X é da pessoa determinada. Geralmente essa pessoa vai ter uma linha de telefone, você consegue até oficiar para a operadora se for necessário, tá? Então a pessoa provou que existe a conversa. A pessoa que produziu o print, que trouxe o print aos autos, essa pessoa, pura e simplesmente, ela comprova a autenticidade daquele documento. Problema resolvido, tá? Agora, se a outra parte impugnar, né, se a parte contra a qual se junta o print, se a outra parte impugnar e disser que é falso, que foi adulterado, que tem mensagem apagada, por exemplo, que essa é uma dificuldade do WhatsApp hoje, tá? Estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2024. Pode ser que futuramente isso mude. Hoje, qual é o cenário do WhatsApp com relação à mensagem apagada? Se eu mando a mensagem para alguém e se eu apago essa mensagem
para todos na conversa, a opção apagar para todos, fica o registro de que a mensagem foi apagada. Agora, se eu apago a mensagem só para mim, né, para mim mesmo, né, essa mensagem não aparece e não aparece nenhum registro de que eu apaguei. E aí outra parte pode impugnar, dizendo, tem mensagem apagada, por exemplo. Foi adulterado, portanto, o teor da conversa. Isso é uma falsidade. Percebe como isso é uma falsidade? Né? Se a mensagem foi apagada, se sumiu algum rastro de alguma mensagem importante, isso é uma adulteração do conteúdo do documento. Isso é uma falsidade. Ou seja, cabe a outra parte, no meu exemplo aqui, o réu, por exemplo, né, caberia a outra parte contra a qual se produziu o documento, caberia essa outra parte comprovar a falsidade. E como é que essa outra parte, o adversário, comprova a falsidade? Muito fácil, muito simples. É só a outra parte exibir também a conversa. Exibe o celular em juízo com a conversa. Faz a exportação da conversa. Se quiser usar a ata notarial, Verifact, como eu falei, pode usar também. Né? E aí a pessoa simplesmente vai comprovar que a conversa foi adulterada, uma falsidade. Tá? Então perceba, é muito simples isso. E até mesmo a ideia de ônus da prova, de teoria dinâmica do ônus da prova, justifica essa conclusão, que é uma conclusão que já vem no texto da lei e principiologicamente com o raciocínio aplicável também a gente chega à mesma conclusão. Né? Então, se há uma impugnação com relação à autenticidade, a pessoa que juntou o print vai lá simplesmente e exibe o aparelho, exibe o celular e mostra que a conversa existiu, que a conversa é autêntica. Ela se desincumbe do seu ônus. Se há uma impugnação com relação à falsidade, com relação ao teor da conversa, que supostamente foi adulterado, a outra parte ela vai ter o ônus de apresentar a conversa em juízo e mostrar que houve essa adulteração. Beleza? É muito simples, é muito fácil, tá? E aí volto a lembrar, lembre-se que é litigância de má-fé, qualquer alegação de impugnação infundada e que se prove não verídica ao final, tá? Muito cuidado com isso, as pessoas estão confundindo muito, estão achando que elas podem simplesmente alegar o que elas quiserem, né? Que elas poderiam mentir em juízo. E perceba, se a pessoa faz uma impugnação, a tal da impugnação vazia e fala que a conversa não existe e a conversa existe, isso, minha gente, é mentir em juízo, é expor os fatos de forma mentirosa em juízo. E isso viola, sim, o dever de boa-fé. Né? Isso é, sim, litigância de má-fé que deve ser punida. Incidente infundado. Tá? Não caiam em nenhuma conversa diferente dessa. Ok? Muito cuidado com essa situação aqui. Maravilha? Beleza. Então é isso, minha gente. Então com isso a gente conseguiu destrinchar aqui a questão da prova do WhatsApp como print, né, como meio de prova. Bota aí nos comentários aí embaixo se vocês já viram alguma situação, já vivenciaram. Né? Fiquem à vontade para expor sua opinião também. Né? E se você está até aqui comigo nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também convido vocês para conhecerem os meus cursos lá em www.professorfelipe.bernardes.com.br. Grande abraço e até a próxima!